Você já viu aqui mesmo no YouTube alguém detonando ou exaltando o filme e ficou pensando assim, mas será mesmo que essa crítica faz sentido? Hoje eu vou te mostrar aqui como é que um crítico de verdade ele avalia um filme. O que ele leva em conta, o que mais pesa e o que separa um filme bom de um filme ruim. Quando você vê uma crítica profissional, pode ter certeza que por trás daquela crítica sempre tem um olhar técnico. E é isso que eu quero trazer hoje aqui. Os critérios que um crítico geralmente analisa. Então se liga, se você curte cinema e quer olhar os filmes com mais um pouco de profundidade, esse vídeo aqui vai abrir um pouco a sua mente. Vamos lá, depois da vinheta. Bom, primeiro de tudo, a atuação. Um ator bom não é o que chora muito, o que grita ou faz cena de Oscar. É o que vive o personagem. Ele tem que ser natural e coerente com a proposta do filme. Repara nos olhares dele, na postura, nas pausas. É isso que você tem que reparar nos personagens. Tudo isso comunica. E claro, a química entre os atores também pesa. Se um casal de ator tá ali atuando e a química deles não convence, meu velho, a imersão do filme já era. O roteiro é onde tudo começa. E o que é que a gente avalia aqui? Diálogos bem escritos e que não sejam forçados. Um bom roteiro, ele tem que ter uma estrutura sólida. Começo, meio e fim. E claro, ele tem que ter um tema central que dê sentido à história. Um bom roteiro, inclusive, ele pode salvar um filme tecnicamente fraco. Já um roteiro ruim, meu amigo, nem o melhor diretor do mundo salva ele. O enredo é o que acontece durante o filme, é a sequência de eventos. E aí entram perguntas como: isso faz sentido? Por que esse personagem fez isso? Um bom enredo, ele tem que ter uma lógica interna. Ele tem que manter o interesse do público que está assistindo e trabalhar bem os eventos e os conflitos dentro da história. E sim, o enredo tem que ter um ritmo. Ele não pode ficar estagnado, redundante demais, contando a mesma coisa o tempo todo e não avançar. Mas ele também não pode correr demais, apressar e sair atropelando tudo. Tem que ter um equilíbrio. O diretor do filme é como se fosse o maestro, ele é quem vai reger tudo. Ele define o tom, o ritmo e a forma como a história vai ser contada. Um bom diretor, ele sabe tirar proveito do que há de melhor no seu casting de atores. Ele sabe montar cenas com propósitos e sabe conduzir toda a narrativa. E quando você percebe que tá tudo muito bem sintonizado, tudo muito bem sincronizado dentro do filme, isso é mérito da direção. Aqui é todo o visual do filme, não é só a imagem bonita. A fotografia, ela também ajuda a contar a história. Cores, iluminação, enquadramentos, tudo isso tem um motivo para estar no filme. Por exemplo, um close no rosto de uma pessoa, um plano médio, um contra-plongé, um plongé, tudo isso tem um porquê de estar ali. Um filme de terror, um filme mais sombrio, pode usar, por exemplo, tons mais escuros. Um drama íntimo, ele pode utilizar a câmera mais próxima para você poder sentir a atuação dos atores. Tudo isso comunica e um bom crítico, ele percebe isso. O som usado de maneira certa muda tudo também. E às vezes o silêncio no filme é muito mais poderoso do que uma trilha sonora épica com orquestras e etc, etc. A trilha sonora boa, ela não é só a marcante, mas o que casa dentro da proposta do filme. Por exemplo, não adianta nada eu fazer uma cena do Titanic lá, né, com o Leonardo DiCaprio lá com a mulher de braços abertos e tal, e botar um brega funk, por exemplo. Não casa, sabe? Joga lá embaixo, bumbum balançando. Cheiro de bumbum nesses fulanos. Os sons e a trilha sonora, a sonoplastia, também são barulhos, ambientação e tudo ao redor, tudo que está acontecendo que você escuta faz parte do som e da trilha sonora. Tudo isso cria uma imersão. Sabe quando você assiste um filme que você não vê nem o tempo passar? Isso é uma edição bem feita. Os cortes são fluidos e todas as cenas têm um respiro para você descansar um pouco. Mas quando a montagem é confusa ou acelerada demais, quebra o seu envolvimento com a trama. Por exemplo, um filme de Steven Seagal, esses mais novos, por exemplo. Cara, é muito confuso, você não sabe o que é que tá acontecendo. Você, por favor, para a câmera para eu poder ver o que é que tá rolando. E o crítico analisa muito isso, principalmente em filmes com uma estrutura não linear, como é o caso, por exemplo, daquele filme Irreversível, que ele é contado de trás para frente. Então, nesse caso, tem que ser uma edição muito bem feita.
A ambientação também tem que ser crível. Figurino, direção de arte, cenários, tudo isso ajuda a te colocar dentro daquele mundo. Por exemplo, se o filme se passa nos anos 80, como é o caso do De Volta para o Futuro, por exemplo, ele precisa obrigatoriamente refletir isso. E mais, entender o contexto da produção também é muito importante, porque às vezes o filme tem uma limitação de orçamento, então não consegue fazer todo o cenário, a ambientação numa cidade toda. Mas com um bom jogo de cintura, dá para burlar isso aí e ter um grande, vou dizer, mérito criativo. No fim das contas, um bom crítico, ele junta todos esses elementos que eu acabei de dizer e pensa o seguinte: o filme, ele cumpriu o que ele prometeu? O filme passou alguma mensagem relevante? Ou pelo menos ele te entreteu? Se a sua resposta for sim, então nós já temos algo digno de atenção. Então da próxima vez que você for ver um filme, tenta prestar atenção nisso que eu falei: trilha sonora, edição, roteiro, atuações, fotografia, tudo isso, todos esses pontos que eu levantei aqui. Não precisa você ser chato demais, nem técnico demais, mas com o tempo você vai percebendo que tem filmes que só funcionam por causa desses elementos aqui, e outros filmes que parecem bons, mas só na superfície, como por exemplo é o caso pra mim de Transformers. Aquela franquia toda é um lixo. Agora me diga uma coisa, qual o critério que você repara quando você tá assistindo o filme? Você é mais o cara que olha só o roteiro, as atuações? O que é que você mais repara no filme? Comenta aqui embaixo que eu vou ler e eu vou responder também. Se você gostou desse vídeo um pouco mais técnico, já sabe, né? Deixa o like aqui, se inscreve se você quiser e continua aí assistindo os outros vídeos que nós temos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.